Pode ocupar o seu lugar. Eu estava esperando lá para 7h30, ainda estava orando ainda, Leandro. Mas se você orar, Deus pode falar. Foi assim que Paulo disse, não foi? Ore por mim, para não abrir a minha boca, seja notório a mensagem do Evangelho. Você nunca queira receber do pregador se você não está orando. Você tem que estar orando. Porque não existe nenhum poderoso quando diz a palavra de Deus, pois ela muda a cada instante. Já foi falado várias vezes sobre está consumado, que foi as palavras do Senhor Jesus já depois de ter tomado o vinagre. O vinagre é o momento mais difícil da vida de qualquer um que estiver num campo de batalha. Por incrível que pareça, deram o vinagre para Jesus na hora em que ele disse que tinha sede. Imagine na hora da sede vir vinagre. Essa expressão de Jesus está consumado, na verdade, Jesus está falando agora, mas ela começou muito longe. Na queda do homem, Deus já disse para a serpente que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então começou o projeto já ali. Depois a gente vai caminhando lá mais para frente, nós vamos encontrar alguns profetas falando alguma coisa. Como Isaías, por exemplo, ele disse: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, Deus conosco. Depois a gente encontra outros profetas também falando: e tu, Judá, que é a menor de Jerusalém, de ti nascerá o Salvador do mundo. E depois a gente encontra o primeiro evangelista, Lucas, no seu capítulo de número 2, Lucas disse que os pastores estavam na madrugada cuidando do seu rebanho, quando ouviram uma voz dizendo: paz na terra. Aí os pastores ficaram ligados, e aí eu vi um anjo dizendo: quero dizer para vocês que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Logo após aí alguns dias, 40 dias aproximadamente, Jesus entrou no templo aos braços da sua mamãe, e estava lá um ancião chamado Simeão. Maria entra com José, entrega Jesus nas mãos de Simeão. Simeão levanta os olhos aos céus e diz: Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Momento gostoso, mas ele volta para Maria e diz: uma espada o transpassará. E eu estava olhando aqui, senhores, no versículo 31 do texto. Chegaram, porque logo após a Jesus dizer está consumado, a Bíblia diz que ele inclinou a cabeça e ali mesmo ele morreu. E veio uma ordem para quebrar as pernas dos presos, pois tinha Jesus e mais 2. Vieram, quebraram as pernas do primeiro, quebraram a do segundo, não foi em Jesus. Jesus estava morto. Parecia que acabou a festa, não. Um soldado pegou a espada e enfiou na costela de Jesus. Aí cumpriu o que Simeão tinha dito: uma espada vai o transpassar. Se você olhar no grego, a palavra que nós estamos já falando por alguma vez, está consumado, está escrito lá o seguinte: tetelestai. Jesus deu um brado na cruz dizendo tetelestai. E é interessante porque essa linguagem era bem popular. Até nos recibos de imposto,
tinha a palavra lá, tetelestai. Está dizendo, ele já pagou o imposto. Ou então alguém se entendia liquidado. Se era um imposto via prestações, saía lá, tetelestai, pagou a primeira prestação. E quando terminava, saía lá, tetelestai, está liquidado. Ele pagou todo o imposto. E Jesus usou essa palavra, porque era ela popular. Talvez, pastor, ele estava falando no grego koiné, que era o grego popular, que todo mundo sabia. Por exemplo, qual é a nossa língua? Qual é a nossa língua, gente? Português, mas tem o português brasileiro, que é o que todos nós entendemos. Se a gente for conversar com um português, a gente não vai entender nada. Porque nós temos a nossa língua português popular, chamado português brasileiro. E Jesus falou uma palavra popular, bem popular, que o rico sabia o que ele estava dizendo, o pobre também sabia. O leigo sabia o que ele estava dizendo e o sabichão também sabia. Quando ele disse, tetelestai, está consumado, está pago, não devemos nada para ninguém. E daí por isso que ele dormiu. Que ele dormiu, na verdade, Jesus não morreu. Jesus dormiu, ficou 3 noites. O grande evangelista Billy Graham estava pregando e o Billy Graham dava a oportunidade das pessoas perguntar para ele. E uma pessoa no auditório muito grande, numa cruzada, disse, doutor Billy Graham só está falando que Jesus é tudo, que ele é poderoso, que ele faz tudo e que ele é dono de tudo. E por que ele não tinha nenhuma cova para ser sepultado? E Billy Graham olhou para o moço, deu uma risadinha e disse, Jesus só precisava de cova para passar um fim de semana. Aí ele tomou emprestado e no domingo de manhã ele entregou, porque ele está vivo para todo sempre. Jesus não precisa de cova. Aí ele tomou emprestado, usou 3 dias e devolveu. Quem precisa de cova é quem depende de Jesus. E aqui, meus amados irmãos, é um texto muito assim gostoso da gente meditar. Não vou dizer que é gostoso e fácil de pregar, mas é gostoso para meditar. Porque parece que a gente fica mais sensível, a gente se entrega mais, a gente crê mais. Porque ele está dizendo, não é dele, que ele estava dizendo, está consumado. Não, ele estava de olho em mim e em você. Aleluia. O papel ali era para ele dizer para mim, Judásio, quero dizer para você que eu acabei de consumar o perdão do pecado. Agora quem crê em mim será perdoado. Então veja que era comigo o negócio. O negócio era com você, não era com ele. Jesus poderia ficar quietinho ali, eles matarem ele, colocar na cova, e no domingo de manhã ele ia levantar do mesmo jeito, como ele levantou. Mas não, ele estava de olho em mim e em você. Ele estava de olho em tantos pecadores que estavam ali, e alguns dizendo, o grande mestre vai morrer, e outros pensando, e nós, o que vai acontecer? Aí Jesus deu o brado e disse, telestai, está pago o pecado de todos vocês. Imagine aquele momento. Aleluia. Senhores, o momento foi tão maravilhoso que a terra aplaudiu. A terra tremeu. Parece que a terra estava dizendo, faz tempo que eu estou esperando alguém que liberte o povo. E Jesus estava dizendo, está pago. Mas não foi só a terra não.
Os céus também deu o brado. Os céus falou: eu concordo com você, terra, porque desde o dia que eu vi o homem cair, eu estou esperando alguém que diga: Telestai, está pago o pecado. E agora Jesus está fazendo isto. Mas não foi só o céu, não. As rochas falou: eu não aguento ver um negócio desse. E as rochas se abriram. E o que me chamou mais atenção de todo esse quadro foi o centurião. O centurião bateu a mão na cabeça e falou: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Foi para isso que ele veio, dizer para você: seu pecado está pago. Quanta gente caminhando para a perdição, mas Jesus está aqui essa noite dizendo: seu pecado está pago. Senhores, o maior terror não é arroz caro, não. O maior terror da vida do homem não é falta de emprego, não. O maior terror na vida do homem é morrer sem saber para onde vai. Mas Jesus essa noite está dizendo: Telestai, está pago os seus pecados. E o sumo sacerdote acreditou, porque ele disse: verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. Eu acredito, pastor Luiz Carlos, que Deus mandou a natureza aplaudir, para poder os homens entender que ali não estava qualquer um, porque todo ano matava gente na cruz. Todo ano alguém passava nas ruas sangrentas de Jerusalém. Mas naquele dia estava passando alguém diferente. Você pode ter corrido atrás de qualquer meio de salvação, mas o único que salva é Jesus de Nazaré, porque ele foi o único que pagou o meu e o seu pecado. E João 3,16, a Bíblia é categórica em dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que ele deu o brado: está consumado. Imagine, gente, que glória não foi quando Jesus disse: está consumado, porque a alegria de Jesus era tão grande que ele disse assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A gente vê um atleta que às vezes nem tem tanto apoio dos seus financiadores, mas quando ele consegue em qualquer lugar do mundo, principalmente os atletas brasileiros, que ele levanta a bandeira do Brasil subindo no pódio, parece que ele vai voar. Para ele a maior alegria do mundo, ele está representando no Brasil. Às vezes mora numa favela do Rio de Janeiro, numa favela de Salvador. Esse menino, por exemplo, que ganhou na canoagem várias vezes, é da cidade que eu nasci, uma cidade pacata, uma cidade que não tem nada. Mas na hora em que ele pega a bandeira do Brasil, ele deu um brado, dizendo: o Brasil ganhou. E essa noite você pode dar um brado: Jesus ganhou, Jesus venceu, Jesus conquistou. E aí a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Não sei porquê, gente, toda vez que eu leio esse versículo, a minha mente leva em Paulo, sendo que quem falou foi João, mas a minha mente leva em Paulo, porque Paulo era um grande, profundo conhecedor das coisas. E Paulo olha lá João dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí Paulo, curioso, falou: quero saber que maneira é essa, tal maneira. João não tem juízo, não? Como que João coloca tal maneira? Nenhum de nós gostaria de ver um assunto terminando dizendo tal coisa. O que é tal coisa?
Mas Paulo foi atrás, correu para um lado, correu para o outro, investigou, leu, estudou. Aí quando chega no capítulo 11 de Romanos, Paulo dá uma parada no versículo 33 e ele olha assim e diz: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu o intento do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paulo chegou aonde João começou. Terminou dizendo: é um amor que não dá. Quantas das vezes nós queremos ajudar ele? Fique tranquilo, ele não precisa. Ele tem para dar. O que ele tem para você é dizendo: telestai, já paguei a sua dívida. Dê glória ao meu nome, que é o suficiente. Está pago, está liquidado, ninguém deve nada. Aí o próprio Paulo pega a sua caneta e começa a escrever. Mas Deus nos amou de tal maneira que a gente ainda era pecador e Ele já estava nos segurando. Gente, só quem tem convicção faz isso. Romanos 8 ou 5:8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Só Deus para investir num zero. Só Deus para investir em um monte de coisa que ninguém dava valor. Só Deus. Mas valeu, Deus. Essa noite, esse povo está dando glória ao seu nome. Essa noite, nós estamos exaltando o Senhor, porque o Senhor confiou que a gente ia ter valores para dar para o Senhor. É interessante, senhores, porque Deus tem tudo, sim ou não? Deus comanda tudo, sim ou não? Deus governa tudo, sim ou não? Mas você não vê Deus alto se adorando. Deus precisa de você para adorar Ele. Deus confia que você vai adorar Ele. Deus acredita, obreiro, que você vai dar glória ao nome dEle. Deus não alto se adora. Ele precisa de mim e de você. Foi por isso que Jesus disse: telestai, está pago o pecado. Sai daqui, sai dando glória ao nome de Jesus. Ele falou isso com algumas pessoas. Ele entrou num barco, viajou 12 horas. Ao descer, ele recebeu a visita do gadareno. O gadareno veio, saiu do cemitério e foi ao encontro de Jesus na beira do barco. E olhou para ele e falou: Jesus, filho de Davi, por que você veio me atormentar antes de tempo? Jesus falou: como que é o teu nome? Ele falou: meu nome é Legião, porque somos muito. Jesus falou: então sai dele. Aí ele falou: então me faça um favor, deixa a gente entrar nos porcos que está andando por aí. Ele falou: pode entrar. Quase 2.000 porcos morreu dentro do despinhadeiro. E aquele homem ficou curado e liberto. E aquele homem corre e diz para Jesus: eu quero ir com o Senhor. Ele falou: não, você não vai comigo. Você volte, diga para os seus parentes como Deus te amou e teve misericórdia de você. Ele está aqui essa noite querendo te amar e ter misericórdia de você. Ah, pastor, só não me conhece. Não te conheço mesmo, mas Ele te conhece. Eu estou falando porque Ele fez isso comigo. Eu tinha 22 anos de idade, quando um dia eu cheguei em casa. Era um barraco, eu pagava aluguel em um barraco de madeira, eu e um amigo, e só tinha uma porta. E eu cheguei cansado e disse para ele: vou deitar.
A minha cama era uma cama de campanha. Talvez você não conheça. Cama de campanha é aquela que só aparece à noite. É aquela que fecha e abre de arame. De dia ela se esconde, à noite ela aparece. E eu deitei naquela cama. Ela era tão boa que as minhas costas encostavam no chão. Eu fico olhando porque que Deus gosta de todo mundo assim, rapaz. E daqui a pouco eu ouvi barulho batendo na porta. Era o filho da dona da casa, que era maconheiro. E o meu amigo abriu a porta e ele falou: eu vim aqui unicamente matar vocês. Eu não vim fazer outra coisa, eu vim matar você, o Gildásio, e depois eu vou e mato o irmão do Gildásio. E o moço falou: você está brincando, rapaz, brincando coisa nenhuma. Aí eu, por debaixo do cobertor, meu cobertor era muito bom, dava para ver até o céu. Você já viu falar do cobertor bicicleta, que você pedala a noite toda tentando se cobrir e não se cobre? Era aqueles cobertorzinhos. E eu vi a cena e eu dei que estava acordando naquela hora. Aí eu falei: o que está acontecendo? Ele falou: não está acontecendo nada, eu só vim aqui matar vocês. E já estava agarrado no pescoço do meu amigo. E eu fiz uma oração clandestina. Por que você chama de clandestino? Porque eu não era crente. Eu só falei na minha mente: Jesus, do minha família, dos meus irmãos, se você salva, não deixe esse homem me matar. Ao sair daqui, eu vou para a igreja. Na minha mente. 3, 5 minutos depois ele falou: eu não vou matar hoje, eu vou deixar para outro dia. Aí a minha mente disse: a oração está fazendo efeito. Ele saiu, subiu a escadaria. Aí quando eu vi que ele não ouvia mais, eu olhei para o meu amigo e falei: você sabe que esse cara não vai me matar, né? Ele falou: por que você vai matar ele? Eu falei: não, eu vou para a igreja. Ele falou: você é louco, cara, se você falasse que matava eu acreditava, mas ir para a igreja? Falei: então você vai ver, domingo eu estou indo para a igreja, você vai comigo? Ele falou: eu vou só para ver. E foi. Cheguei na casa dos meus irmãos. Eu pedi para ler a Bíblia pela primeira vez. Eu não era contra a Bíblia, eu tinha medo. Eu tinha medo da Bíblia. Tudo que ela fala, ela cumpre. Era assim que meus pais me falavam. E eu falava: então eu não quero saber, porque eu vou ter que ficar sabendo um monte de coisa. Mas naquele dia eu pedi para ler. Quando eu peguei, fiz igual aqueles crentes que não gostam de ler, mas abre assim num texto, né? E quando eu abri Ezequiel 37, vales de osso seco. Quando eu terminei de ler, o Espírito Santo falou: você é isso. Mas se você crê, eu mudo a sua vida hoje. Eu olhei para meus irmãos e falei: eu quero ir para a igreja. Eu falei: então vamos. Eles aproveitou e correu para a igreja. Quando eu cheguei lá, senhores, eu tenho que louvar a Deus. Como que Ele é bom. Quando eu sentei, o pastor dirigindo o culto e um moço pediu para cantar. Naquela época, eu não sei aqui, mas aonde eu congregava, o povo pedia para o outro cantar. Porque as pessoas que cantam bem, viam um papelzinho: quero ouvir fulano, tá? E aí eu vi quando disseram: quero ouvir Juarez. Aí o pastor: Juarez vai cantar. E o Juarez começou a cantar. E ele cantou um hino: minha mãe sempre orava. Comecei a chorar. Meu amigo do meu lado falou: você não é homem não, rapaz. Uma multidão dessa aqui olhando você chorando. Falei: cara, você não está entendendo o que eu estou entendendo. Aí o pregador fez o apelo, eu fui para a frente chorando. Isso vai para 47 anos. Então ele é verdade. Eu já pulei janela para não ouvir ele. Tudo bem? Eu já deixei de almoçar para não ouvir ele. Mas na faca na minha frente, eu mudei de ideia. E te dou um conselho: não espere a faca chegar. Volte para Jesus. Venha logo, enquanto é dia. Venha, não venha igual eu não, que eu vim tremendo: oh Deus, oh morte. Mas Jesus é a minha sorte. Senhores, eu disse que ele deu o brado dizendo: o perdão dos pecadores estão pago. E está mesmo, tá? Eu descobri que eu não sou salvo porque sou bom. Eu descobri que eu sou salvo porque Jesus pagou.
É como você está sentado, tem pessoa que ele não pede, mas ele fica na porta da padaria, sempre ali, atento, olhando as pessoas que entram, pessoa que passa. E eu vou te aproveitar e pedir para você, quando você passar na porta da padaria, que você vê aquela pessoa que você entra, ele te olha, volta e te olha, ele está com vergonha de pedir, pergunta para ele se ele quer alguma coisa. Tá certo? Não, se não me pediu, eu não dou. Não, pergunte para ele. Você está precisando de alguma ajuda aí, amigo? Às vezes ele está precisando de um pão, não é? E a gente deixou de dar um pão para uma pessoa. Jesus diz: qualquer que der um copo de água fria, um servo meu, vai ter galardão. Se der um pão, vai ganhar mais ainda, gente. Ah, não é? E a gente às vezes passa batido. É que ele tem vergonha de pedir, mas ele quer. Faça isso. Segunda coisa, Jesus disse: olha, está pago a entrada de vocês no paraíso. Você está livre para entrar no paraíso. É interessante porque no Antigo Testamento o homem só ia até o lugar santo. Dali ele tinha que voltar. Podia fazer o que fizesse. Você podia levar boi, podia levar cordeiro, podia levar novilho, o que você levasse, você só ia até o lugar santo. No lugar santo dos santos só entrava o sumo sacerdote uma vez ao ano. E assim mesmo entrava com a campainha, porque se o negócio não tivesse muito bom, ninguém poderia entrar lá para tirar ele, senão ia morrendo todos que fossem até lá. Tudo bem? Mas Jesus, quando deu o brado na cruz dizendo Telestai, ele estava dizendo: está livre a entrada no paraíso. Não precisa mais de sumo sacerdote, não precisa mais de levar novilha, não precisa mais de levar pombinho, não precisa mais de flor de farinha. A porta está aberta, pode entrar até o meu santo dos santos. Senhores, nós estamos aqui no Santo dos Santos, com a presença de Deus, e cada um de nós pode receber mais. É só querer, é só chegar, é só pedir, é só entregar. Não tem mais barreira. Quando ele disse está consumado, tem acesso livre ao paraíso. Pastor, mas aonde? Naquele mesmo texto, quando ele estava na cruz, tinha dois, um do lado e outro do outro. E um do lado dizia: você não é o Cristo. Tem gente que é assim, quanto mais ele sofre, mais nervoso ele fica, mais irritado ele fica. Tem outros que não, quando ele vai sofrendo, ele vai ficando aquebrantado. Mas tem uns que não, engrossa mais ainda. Acho que foi por isso que Deus mandou uma faca, porque eu engrossava cada vez mais. Aí Deus falou: eu vou com a faca. Mas fique tranquilo que ele foi com Paulo com um ferrão. Então Deus não tem esse negócio, que ele quer, quando ele quer, ele traz e acabou. Aí o outro: Jesus, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: hoje estará comigo no paraíso. Tudo bem? Quando Jesus deu o brado dizendo Telestai, ele estava dizendo: oh, preso da cruz, a porta do paraíso já está aberta para você, pode entrar. A porta do paraíso está aberta, irmão. Você não tem que fazer penitência para ninguém. Você pode entrar direto, falar com Deus. E agora, no meio de todo mundo aqui, você pode falar com Deus sozinho. E Deus responde o que você quer, sem precisar pedir ajuda de ninguém. Está pago a sua entrada. A gente vê o pessoal aí, né? Quando vê um cantor famoso, outro dia mesmo veio uma cantora aqui no Brasil. Gente, quando a Madonna veio no Brasil, a turma fica 15 dias na porta do local, acampado, sofrendo numa barraca. E depois nem chega perto da Madonna. Eu e você não precisou de barraco. Não precisou ficar na porta da penitenciária.
Quando ele deu o brado, ele disse: está livre. Só viu gente entrando. É por isso que nós estamos aqui. A porta está ali, pode entrar, a casa é sua. Terceira coisa, eu encerro. Terceira coisa, eu encerro. Jesus, quando deu o brado na cruz, dizendo Telestai, ele estava dizendo: a salvação está liberada para todos. Todos que quiser ser salvo, pode ser salvo. Já paguei. Fale a verdade, como é gostoso, né? Você ir chegando num lugar assim, e quando você vai enfiando a mão na carteira, alguém: não, fulano, já está pago. Raramente se ouve isso, né? Raramente se ouve. Mas o meu pai e a minha mãe queria fazer macumba para poder salvar a vida da gente. Meu pai tinha altar lá em casa, minha mãe tinha. Minha mãe dava comida para todo mundo. Minha mãe tinha filhas gêmeas e ela dava comida para todo mundo. E no mês de setembro, minha mãe matava peru, matava porco, comprava bacalhau, dava comida para 300 pessoas. E eu olhando uma coisa daquela, falava: mas como pode, rapaz? Eu fico o ano inteiro sem um calçado e minha mãe gasta tudo para dar comida para esse povo. Mas eu só teve uma coisa que eu consegui irar e consegui vencer. É que minha mãe fazia os melhores pratos. Um para Santa Bárbara, outro para São Cosme e outro para São Damião. Mãe e os 2 filhos segundo a lenda católica. E minha mãe caprichava, pegava o melhor pedaço do peru no prato de Santa Bárbara. E eu olhava assim. Chegava perto do altar, eu dava uma bisoiada. Algumas vezes eu fiz isso. Olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. Pá! Eu tinha 8, 9 anos. Catei a comida da Santa Bárbara e até hoje ela deve estar procurando. E eu estou aqui dando glória ao nome de Jesus. Senhores, você dá risada, mas eu chorava. Eu vi o demônio pegar minha mãe muitas vezes dentro de casa, de noite, levantar e sair cantando música satânica, do nosso corpo arrepiar, a gente garoto, e um agarrar no outro, porque não tinha meio. Eu vou falar para quem que a minha mãe está com o demônio na pele? Eu ia falar para quem? Se todo mundo estava no mesmo barco. E no outro dia eu dizia: mãe, eu era o mais atrevido. Aí eu falava: mãe, a senhora fez cada coisa que a senhora não imagina. Fica quieto, moleque, eu fiz nada, dormi a noite toda. Mas dormiu nada, ela andava, ela era perturbada. Mas Jesus salvou minha mãe. Quando eu pregava, eu jovenzinho aí, com 20 e poucos anos, pregando, eu gritava, mas gritava mesmo. Eu gritei tanto que eu fiquei 8 anos passando numa fono. Ela falou: você vai morrer, Judas, você grita muito. Aqueles crentes meio maluquinhos, sabe? Eu já fui meio maluquinho. Mas gente, mas quanto mais eu gritava, tinha uma velhinha sentada lá, mas ela pulava, ela esperneava de alegria. E aí os colegas terminavam: rapaz, mas tinha uma velhinha lá, uma branquinha, baixinha, mas a mulher se derretia quando você estava falando. Aí eu falava: é minha mãe. Ela ficava feliz de ver aquele sujeito que não valia uma pipoca queimada agora sendo usado na mão de Deus. Então ele está dizendo para mim e para você: a entrada na vida eterna está liberada. Senhores, vida eterna existe, queira ou não queira. Vida eterna não é opção de vida. Vida eterna existe. Mas deixa eu te dizer uma coisa, talvez não seja tão agradável. Existe a vida eterna tanto bem como mal. O ser humano não morre. O ser humano é um ser eterno. Tem começo, mas não terá fim. Deus é sempre eterno. Nem teve começo e nem terá fim. Mas o homem teve começo, mas não terá fim. Observe que a Bíblia diz em Hebreus 9:27, ao homem, gente, parece que encurrala a gente assim, né? Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo.
É interessante, não é? Por que não está escrito: o homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso a salvação? Não, vindo depois disso o juízo. Pastor, o senhor não está dizendo que nós somos salvos? Pois é, mas quem absolve qualquer pessoa é o juiz. Você, qualquer um de nós aqui pode condenar uma pessoa. E ele corre atrás para dizer que não é o que a gente falou dele. Ele que corre atrás para se virar, para provar que não é. Mas qualquer um pode. Depois você paga o preço que você acusou, mas pode. Tudo bem? A gente vai passar em tribunal? Vai. Todos nós aqui vamos passar em tribunal. Morra com Deus ou morra sem Deus, o tribunal nos espera. Ora, tribunal não é só para condenar. Todas as vezes que alguém passa em um tribunal, tem um juízo e tem um processo. E aquele processo vai ser aberto. Não existe, tem gente que fala assim, quando prende o nosso parente, a gente fala que o juiz é ruim. E quando solta o inimigo nosso, a gente diz que o juiz é ruim também. Mas o juiz não é ruim. O juiz, ele tem um laudo na mão dele, um processo, e ele trabalha dentro do processo. Tudo bem? E Deus também. O homem morre, a Bíblia diz assim: o pó volte à terra como era. Notícia ruim, né? Todos nós vamos morrer. Eu pensei que não, mas eu também vou. Coisa ruim, né, gente? Mas tem que morrer, tem jeito. Mas eu vou. O pó volte à terra como era. O espírito volte a Deus que os deu. Todos os seres foi Deus que criou. Só o homem que Deus fez. Os outros tudo foi criado. Deus deu ordem e aconteceu. Quando chegou a vez de fazer o homem, Deus parou e disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí Deus fez o homem e ele viu um boneco de barro e ele foi lá e fez isso, ó. Quando ele fez isso, o boneco levantou. Ele disse: a partir de agora você será alma vivente. Mas o juízo te espera. Aí você chega lá, o juiz é que vai dizer: tem vida boa? Tem, pode entrar, a porta está aberta. Tem vida ruim? Tem, aguarde aqui. Que é um negócio assim, só para crer mesmo. Eu estou falando para quem crê. Quem não crê não adianta falar que ele não vai crer, ué. Mas tudo bem, porque a gente morre e parece que acabou. Mas mesmo assim, na ignorância, pode acompanhar, senhores e senhoras, mesmo na ignorância das pessoas não acreditar, às vezes, na vida eterna, mas ele acredita que o parente dele não morreu eternamente, porque ele diz assim: fulano partiu, mas está conosco. Não é? Ele está sempre comigo. O empresário fala: meu pai era o grande empresário aqui, mas ele está sempre comigo, sempre me orientando. Aí você fala assim: você vai para a eternidade? Isso não existe. E como que ele crê que o pai dele está ali? É igual alguém dizer: eu sou ateu. Só em ele dizer eu sou ateu, ele acredita em alguma coisa. Que coisa? Ele acredita que Deus não existe. Está acreditando em alguma coisa, tá ou não está? Ué, tudo bem? Mas ele garante vida eterna para quem crê nele. Quando ele deu o brado dizendo Telestai, ele estava dizendo: a porta da eternidade está aberta. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. E a condenação é esta, disse Jesus, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Que a gente pensa que condenação é porque bebe, é porque fuma, é porque rouba, é porque mente, é porque fuma droga. O homem já nasce determinado a morrer. Se ele crê em Jesus, ele tem o direito de vida eterna, que já está paga. Se ele não crê,
ele vai ali, empurrando com a barriga, até o dia que eu não sei. Porque se ocorrer agora o arrebatamento da igreja, a igreja vai embora. Pastor, e os demais? Os demais vão ficar aí. E quem for morrendo vai ficar em uma sala chamada inferno. Quanto tempo ele vai ficar lá? Depois do arrebatamento da igreja, ele ainda vai ficar 1007 anos aguardando a vez dele. A cabo de 1007 anos, vamos comparecer ao tribunal de Cristo, ou melhor, ao tribunal do trono branco. Chama de branco não é porque pintaram de branco, é porque é puro, é imaculado, é justo, é santo. Por isso chama de branco. E aí ele vai puxar o livro da vida e vai contar a história de cada um. Então por isso eu disse, o homem não se acaba. Ainda que ele queira, ele não vai se acabar. Mas encerrando, era papel de Jesus consumar, porque o projeto divino era salvar o homem. Jesus foi pagando tudo, e quando chegou na cruz, ele deu o brado e disse: Pai, tudo que o Senhor mandou eu fazer, eu fiz, está consumado. Mas fica vendo, desde os primórdios que o homem tinha que fazer sacrifício para poder Deus se agradar, para poder Deus o atendê-lo. Deus não atendeu nenhum homem que não fez sacrifício. Todos que fizeram. E nós, pastor? Nós estamos lá em Romanos no capítulo 5, ou melhor, Romanos capítulo 12, que diz que nós devemos apresentar a Deus os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Esse culto que nós estamos aqui atento, o que é que Deus quer de nós? Então tinha que fazer sacrifício. Tá bom, Jesus deu o brado, não deu? Está consumado, não deu? Deu. Mas e aí? Vamos ao Antigo Testamento? Vamos. No Antigo Testamento, o sacrifício era completo quando se matava o animal, pegava o sangue daquele animal e colocava nas 4 pontas do altar. E o restante jogava na base do altar. Jesus de Nazaré morreu na cruz do Calvário. Era um altar? Era. Tinha 4 pontas aquele altar. Cabeça, perna e os 2 braços abertos. Jesus estava em um altar. Pregaram o cravo na mão direita, pregaram na esquerda, colocaram a perna uma em cima da outra e pregaram outro cravo. Veio um soldado, pegou uma coroa com 72 espinhos, segundo Flávio Joséfo. Cada espinho dava 10 centímetros. E pegou e cravou na cabeça de Jesus, o sangue jorrou. Bom, as 4 pontas estava molhada com sangue, sim ou não? Sim. Houve um silêncio. Mandaram recolher os corpos ou quebrar as pernas. O soldado chega, o Cristo morreu. Morreu. O soldado pegou a espada e enfiou na costela de Jesus. O resto do sangue desceu no altar. Sacrifício perfeito. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não erra. Amém. Meus irmãos, se você ouviu a palavra de Deus nessa noite e deseja aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, hoje à noite Jesus está te dando uma oportunidade. Boas obras não salvam. Não, boas obras não salvam. O que salva é você crer em Jesus e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Esse mundo não tem nada a oferecer. Se você deseja aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador nessa noite, dá um passo aqui na frente que vamos orar por você. Tem alguém nessa noite? Aqui, tem um jovem vindo aqui.
Amém. Tem mais alguém nessa noite que deseja aceitar Cristo? Jesus quer salvar a sua alma. Jesus quer salvar a sua alma. Tem mais? Tem mais alguém nessa noite aqui? Quero pedir pastor Eli para estar orando por esse jovem que veio aqui na frente, aceitando Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmão. Vamos orar por esse moço. Como é que é o nome dele? Gabriel, nome de anjo. Glória a Deus. Gabriel, você está fazendo a coisa mais preciosa que um ser humano pode fazer aqui na terra, que é ter o encontro com Jesus, né? Gabriel, ele fez o que nós fizemos há muitos anos atrás, pastor. Nos rendemos a Jesus. Eu vou orar por ele. Mas você, às vezes tem alguém assim lá do lado de fora, a gente não sabe, do lado de cá, do lado daqui. Uma ocasião eu tive um problema na justiça e eu precisei de um advogado. E fui no escritório do advogado, pastor. Cheguei lá, o advogado falou assim: vamos conversar sobre os honorários. Ué, o advogado, para ele me defender, ele queria que eu pagasse ele. Mas aqui não. Jesus já pagou. O advogado diferente é Jesus. Ele já pagou. Eu resolvo para você e pago a sua dívida. Já está paga. E esse menino aqui, ele é responsável por ter uma festa lá no céu nesta noite. Os anjos de Deus estão vendo que ele está aqui de coração entregando a sua vida para Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, bendito Pai Celestial.